Boa tarde. Hoje eu quero dar continuidade no vídeo anterior que fala sobre espiritualidade na prática, revelação. Hoje vai ser a continuidade do vídeo e eu vou falar sobre espiritualidade na prática, o cumprimento da revelação, o cumprimento da revelação, parte 1. Para você entender o vídeo de hoje, terá que assistir o vídeo anterior, onde eu narro toda a revelação. Tá? Um fato que aconteceu há 30 anos atrás. Hoje eu vou falar sobre o cumprimento desta revelação. Primeira parte. Por longos 28 anos convivi com esses acontecimentos em minha mente, sempre buscando o significado, mas sem nunca conseguir encontrar. Porém, à medida que os anos passavam, a revelação ia se cumprindo, mas eu nunca percebia de imediato que aqueles fatos tinham algo a ver com a revelação que me fora dada. Para minha tristeza, o primeiro cumprimento foi um episódio marcante em minha vida, pois naquela noite, quando vi subir aos céus um povo, e entre eles estava minha amada mãe, pensei eu na minha inocência que era a igreja a qual ela frequentava. Na época do ocorrido, já que quanto às outras igrejas era um completo caos. Então pensei sem entender o que Deus estava me mostrando. Se tem igrejas desabando, explodindo e pegando fogo, como vejo a minha mãe subindo aos céus, interpretei que seria a igreja da minha mãe que subiria. Bom, para entender um pouco, né? Nesta revelação que eu falo no vídeo anterior, eu vi um povo subindo. Essa é uma das partes da revelação, né? Eu vi um povo subindo aos céus e nesse povo estava minha mãe. Na época minha mãe frequentava uma igreja. E Deus, o que mais marcou essa revelação é que Deus me mostrou fatos sobre 3 igrejas no mundo. No outro vídeo eu explico tudo direitinho, por isso que para entender tem que assistir outro vídeo. Só esse não vão conseguir entender. E eu vi então este povo e a minha mãe estava junto nele, né? E ali eu, sem compreender ou entender muita coisa, pensei que fosse a igreja dela, então, que seria, talvez que estaria entre, né, alguma igreja certa, ou eu não entendia muita coisa, eu tinha só 15 anos, então tudo foi muito forte, foi muito real, mas eu confesso que eu vi, mas não entendi muita coisa do que aconteceu naquela noite. Eu só pude começar a entender, a ligar os fatos, foi desenvolvendo a espiritualidade, por isso que eu sempre falo que é muito importante isso, e porque foi muito claro na época. Claro, mas não claro o suficiente para que eu compreendesse. Então, quando eu vi aquelas igrejas, acontecendo algumas coisas com as igrejas, e quando eu vejo um povo subindo para o céu e minha mãe estava junto, eu deduzi, na época, que então seria essa igreja certa, que essa seria a igreja que Deus iria levar. Mas assim, 15 anos de idade, sem saber nada sobre espiritualidade, desde muito cedo frequentando a igreja evangélica. Hoje eu tenho uma ideia muito diferente sobre crenças, sobre igrejas, sobre religiões. Eu já não tenho mais tanto aquela coisa de rótulo, não, realmente eu vejo isso de uma forma diferente, né? Então, enfim, eu imaginei que fosse isso, eu imaginei que fosse a igreja, não se referia à minha mãe. Só que, como essa revelação toda eu tive ela em 1989, foram praticamente 30 anos pensando sobre isso, eu nunca esqueci, esses fatos marcaram muito a minha vida. Isso sempre ficava na minha mente, mas eu não entendia o que aquilo queria dizer. Qual era a interpretação de tudo aquilo, o que significava tudo aquilo, o que era tudo aquilo. Então, as coisas começaram a acontecer. E o primeiro fato, o primeiro cumprimento da revelação foi o pior de todos, né? Foi algo muito chocante na minha vida. Em 1989, praticamente nem meses depois do ocorrido, meses depois daquilo que Deus tinha me mostrado, no mês de julho, a minha mãe ficou gravemente doente, né?
Ela contraiu uma doença e essa doença levou ela, né? Levou ela ao óbito, à morte, em 15 dias. Em 15 dias a minha mãe ficou internada na UTI, passou por 2 hospitais. E para aquela época era uma doença, a pancreatite era uma doença que não havia muitos recursos por aqui. E como o caso dela já estava bastante agravado e foi algo galopante, assim, foi muito de repente, ela não conseguiu reagir e ela veio a falecer. Né? Em 15 dias ela veio a falecer. E eu quero contar um fato que aconteceu neste processo em que minha mãe estava no hospital. Mais um fato que marcou muito a minha vida, por isso que eu digo, eu venho falando sobre espiritualidade, eu venho explicando sobre espiritualidade nesses vídeos, porque é algo assim, ó, todos nós temos acesso ao Pai, temos acesso ao mundo espiritual, e existem pessoas que recebem dons de Deus para ajudar os outros, né? E muitas vezes as pessoas não entendem, elas não sabem aquilo que acontece com elas, sentem uma presença, sentem que alguém fala com elas às vezes confundem muito às vezes as coisas com o pensamento do seu coração ou com a sua ideia, às vezes não sabem separar o que é espiritual, o que é da gente, porque Deus fala muito no nosso coração, Deus fala muito, né, conosco, assim, colocando coisas no nosso coração, mas tem uma maneira de Deus falar que é aquela maneira como se fosse pessoalmente, como se a gente pudesse ouvir a voz dele, até mesmo de certa forma ver, né, ou forma de anjo, mas Deus tem as suas maneiras de se revelar. E há uma coisa que eu sempre falo, é que o que ninguém pode tirar de nós é aquilo que a gente viu e ouviu. Ninguém pode dizer para você que você não viu algo quando você viu. Ninguém pode dizer que você não ouviu quando você ouviu. E aquilo que tu sente é teu. Então, não adianta as pessoas dizerem, tu não viu, tu não ouviu, tu não sentiu, quando tu sabe que tu sentiu, que tu viu, que tu ouviu. Então, isso é muito particular da gente. Isso, por mais que as pessoas tentem, por mais que elas tentem colocar na nossa cabeça que não, elas não conseguem. Porque é real, né? É real. Então, é muito importante a gente desenvolver a espiritualidade, a gente se conhecer espiritualmente, saber o porquê essas coisas acontecem com nós, qual o objetivo, o que tudo isso representa na nossa vida e o que nós podemos fazer com isso, e buscar desenvolver muito a espiritualidade, muito. Então, houve um fato, né, que aconteceu essas 2 semanas que a minha mãe estava no hospital. Eu sempre gostei muito de orar e gosto até hoje, eu oro bastante, para mim orar é uma conversa com Deus, é um diálogo com Deus, então eu tenho o hábito de orar sempre. E isso já vem desde nova, né? Então, houve um momento, naquela época, eu vou contar esse fato agora, que eu fui para um quarto orar, né? Orar sobre a minha mãe em relação a tudo que estava acontecendo. E eu logo senti, assim, como se uma presença muito forte naquele quarto, algo muito forte. Eu senti, assim, que tinha alguém ali que falava comigo, falava mesmo, assim, sabe, era uma pessoa, era Deus, o Espírito Santo, era uma presença muito forte. Eu podia conversar com aquela pessoa como se eu estivesse dialogando com ela. Eu não vejo, mas eu sinto. E eu estava orando e pedindo para que Deus curasse a minha mãe, pedindo, Deus cura a minha mãe, não leva a minha mãe, eu preciso dela. E daqui a pouquinho eu escutei, assim, bem forte, daquela presença que estava ali comigo, né, o Espírito Santo. Eu sempre digo, para mim é o Espírito Santo. E ele me falou assim, eu vou levar a tua mãe, porque eu preciso dela mais do que vocês. Foram exatamente essas as palavras. Se tu vai analisar e ficar pensando, mas por que o céu precisaria mais de um ser humano do que nós, né? O que o ser humano pode fazer lá ou contribuir? Por isso que eu sempre falo que a vida não acaba aqui. Não acaba. Isso aqui não é nada. Isso aqui na verdade,
Eu erro falando que não é nada, né? Porque assim tem um significado. Mas isso aqui é uma etapa da vida. A nossa vida vai continuar em outro plano. Graças a Deus a gente não vai para lá para descansar, né? A gente vai descansar da tristeza, vai descansar da dor, do sofrimento, da lágrima, a gente vai evoluir mais, a gente vai aprender, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar trabalhando. Mas trabalhando naquilo que realmente a nossa alma, o nosso espírito foi criado para fazer. Foi criado para fazer. Aqui é uma escola, essa terra aqui é uma escola, é um aprendizado, faz parte, é uma etapa, é um aprendizado, como a gente tem que aprender, evoluir, tem que crescer espiritualmente, aprender a se libertar da carne, aprender a se libertar desse mundo físico, ser menos apegado às coisas físicas, às coisas da terra, se preocupar menos com isso. Não que essas coisas não sejam importantes, tudo é importante, uma casa é importante, todas as coisas que a gente conquista no mundo material é importante, comprar é importante, comida, carros, os bens materiais, eles são de suma importância, mas eles têm o seu lugar. Eles têm o seu lugar. O dinheiro é importante, mas não ser escravo do dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro existe para nos servir e não para nós servirmos a ele. E quando a gente serve ao dinheiro? Quando a gente se corrompe por causa do dinheiro, quando a gente se vende por causa do dinheiro, quando a gente prejudica as pessoas, ou nós queremos ter, ou valorizamos as pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas têm. Aí nós viramos escravos do dinheiro. Quando nós nos preocupamos somente com bens materiais, com medo de perder as coisas, com medo de perder, apegado às coisas que a gente tem na terra, apegados à nossa terra, ao terreno, às coisas da terra, aí nós somos escravos do dinheiro. Agora, o dinheiro, ele tem o seu lugar, ele existe para nos servir. E tudo aquilo que Deus nos dá a mais é para nós ajudar as pessoas a saber partilhar. E o ser humano, ele ainda precisa evoluir muito, ele ainda precisa aprender a se desligar das coisas materiais. A gente hoje valoriza muito as pessoas pelo que elas são, pelo aquilo que elas têm. Na verdade, para muitas as pessoas são o que elas têm. E não é assim que funciona. Não é assim. Essa não é a lei da vida. A lei da vida é aprender a colocar o dinheiro no lugar dele. Dinheiro é importante, é claro que é. Mas ele não é mais importante, ele não tem tanta importância quanto nós damos para ele. E eu sempre digo que o dinheiro às vezes parece que nem areia. Quanto mais a gente segura, mais ele escapa das nossas mãos. Então, eu olho às vezes para as escrituras, eu olho para Jesus e eu penso como ele falava disso, não vos preocupais com o dia de amanhã. Ele mandava a gente descansar. Quando Pedro, teve uma passagem bíblica que Pedro chega para Jesus preocupado e fala: Senhor, como nós temos que pagar o tributo, nós temos que pagar tributo naquela cidade. E Pedro estava preocupado com aquilo, e Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, vai pescar. E Pedro foi pescar, e a primeira pescaria que Pedro tirou um peixe, dentro do peixe havia uma moeda, e Jesus disse: paga o que tu tem que pagar com essa moeda. Por isso que tem aquele ditado, né? Tá estressado, vai pescar. E Jesus, ele sabia tudo tão certo, mandou Pedro pescar, porque ele sabia que Pedro ia pescar um peixe, dentro do peixe estaria aquela moeda. Isso é milagre, isso é coisas que Deus faz. Então, assim, é esse o caminho, acho que hoje, do ser humano, né? Não se preocupar, não se apegar às coisas materiais. Tu vai partir dessa terra, isso aí vai ficar tudo, a gente não vai levar nada junto, nem um fio de cabelo, nem o nosso corpo nós vamos levar. Aprender a desenvolver o espiritual, ter paz independente do que tu tenha. Ter paz independente do que tu tenha ou não tenha, é ter paz. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então, Jesus, ele nos dá paz, mas não como o mundo. Como o mundo dá paz pra gente? Se a gente está em dia, se a gente tem dinheiro, se a gente tem dinheiro para ser feliz, para comprar, para se realizar, a gente está feliz, a gente tem paz. Se não tem dinheiro, a gente não está em paz. E o dinheiro não pode te dar, não é essa a paz que a gente deve ter. A gente tem que ter paz independente do que a gente tenha. Mas correr atrás, sim, lutar para ter, é tudo importante. Mas dentro dos nossos limites, né? Dentro dos nossos limites. Então, assim, por isso que é muito importante a gente aprender a valorizar a espiritualidade, aprender a desenvolver a espiritualidade.
Mas eu quero seguir aqui, acabei falando um pouco mais sobre isso, mas era algo que eu já estava refletindo hoje mesmo sobre isso aí, já estava pensando sobre isso, né? Então eu sei que ali naquele quarto havia alguém comigo, eu não podia vê-lo, mas eu podia sentir. Eu sei que Deus é real, e escutar, era audível, eu conseguia escutar, eu entendia muito bem o que esse ser, o que o Espírito Santo falava comigo. Disse que levaria minha mãe, disse que precisaria dela mais do que nós. Hoje eu entendo por que ele precisava dela, porque o nosso trabalho não termina aqui, com certeza. Com certeza não termina aqui. Talvez a parte que ela tinha que fazer na terra terminou, né, naquele momento. Mas o trabalho que ela continua fazendo em outro plano, a Bíblia fala que não entrou no nosso coração o que Deus tem preparado para nós. Nenhuma mente, nenhum coração humano penetrou o que Deus tem preparado para nós. Né? Mas é algo com certeza maravilhoso e a gente vai continuar trabalhando. Por isso que é importante desenvolver aqui para quando a gente chegar nesse outro plano, nessa outra casa, essa outra morada que Deus preparou, a gente poder estar pronto para continuar progredindo. E não regredir, mas continuar progredindo. Por que eu fui avisada com antecedência? Né? Essa era uma pergunta que eu sempre me fazia. Né? Quando eu comecei a questionar a espiritualidade, quando eu comecei a querer entender mais sobre o que acontecia, sobre o que era espiritualidade, por que tudo aquilo, que como eu sempre fui evangélica, sempre fui de uma igreja evangélica, então a explicação sempre foi: o Espírito Santo fala contigo, Deus te revela, tu tem um dom de revelação, o Espírito Santo fala contigo. Mas eu queria me aprofundar mais, eu queria entender o processo na minha vida, eu queria entender como funciona isso e o que eu tenho que fazer. Eu acho que era assim, o Espírito Santo me guiando para que isso acontecesse. Porque eu não conseguia simplesmente aceitar só essa explicação. Eu queria saber como isso funcionava para poder servir melhor. Para poder servir, e acreditem, eu ainda estou aprendendo, mas é maravilhoso, porque tu consegue evoluir, tu consegue entender como eu consigo evoluir. Aí eu lembro da passagem dos talentos, a parábola dos talentos. É claro que ali Deus também, Jesus Cristo estava se referindo também a talentos manuais, a talentos físicos, aqui terrenos, né? Mas ela é importante porque o dom tu pode descobrir, tu pode desenvolver. Daqui a pouco tu pode descobrir vários dons na tua vida. Então eu não me dava por satisfeita, tu tem um dom de revelação, tu tem um dom de visão. Não, eu queria saber, mas como é o processo, como isso acontece? Como eu posso conduzir de certa forma, porque querendo ou não, eu sou um vaso, Deus me usa quando Ele quer e segundo a vontade dEle, sim. Mas eu também posso interromper isso, quando eu me afasto, quando eu erro, quando eu ando afastada de Deus. Se eu me afastando de Deus, errando, fazendo as coisas erradas, não buscando, eu afasto esse dom também, ou eu deixo ele parado, eu não desenvolvo ele, então do contrário também acontece. Se eu tenho momentos de oração, momentos de intercessão, momentos de conversa com Deus, de meditação, leitura da palavra, que para mim é o meu guia, é a minha bússola, é a palavra de Deus, conversas com Deus, desenvolvimento da espiritualidade, isso vai fazer eu crescer e eu me aproximar mais da espiritualidade e eu me aproximar mais de Deus. Por muito tempo eu fiquei com isso parado, sem desenvolver, sem aprender e sem usar. E quando tu começa a descobrir que tu pode ser um instrumento nas mãos de Deus, daquele que te deu o dom, para ajudar as pessoas e para ti ser melhor, para te entender, para te ter paz, conseguir entender este mundo aqui um pouco como ele funciona, como é tudo, é maravilhoso. Eu ainda estou em processo de descobrir e quero aprender mais e quero crescer mais. Quero desenvolver mais o meu dom à medida que Cristo quer, à medida da estatura do plano de Cristo. Vocês já imaginaram se os apóstolos, na época de Cristo, eles tivessem se acomodado e pensado, acabou, mas não. Não, eles resolveram continuar, ao ponto de João chegar na ilha de Patmos e receber toda a revelação do Apocalipse. Ao ponto de Paulo falar da palavra, pregar aos gentios e se transformar hoje o cristianismo da forma que ele é. Da forma que ele é. Né? Então, eu não quero entrar hoje aqui em religiões, eu quero fazer um outro vídeo outro dia para falar alguns pontinhos sobre as religiões, tantas crenças, tantas religiões que a gente tem hoje, né? Mas assim, eu não uso rótulo.
Eu me defino como evangélica, mas eu não uso rótulos. Eu não uso rótulos. Eu olho para Cristo, eu olho para os evangelhos, eu olho para a palavra de Deus e eu olho para Jesus, o que ele fazia, o que ele fez, a preocupação que ele tinha de ajudar as pessoas. Essa é a maior religião que existe, é o amor e ajudar ao próximo. Se a tua religião, se a tua crença faz isso, é o mandamento de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então, continuando. Naquele momento, a minha mãe estava muito mal no hospital. Eu, naqueles dias, assim, eu estava como se entrando em transe. Eu estava bem fora da minha realidade. No dia em que ela faleceu, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre dormia à noite, eu sempre sonhei muito, sonho até hoje. Sempre tive muitos pesadelos, e eu tenho ainda bastante pesadelo, mas não tenho problema nenhum com isso. Pode parecer um absurdo, mas eu gosto de ter pesadelo, não tem problema com pesadelos, pesadelos me ensinam. Eu cresço até no pesadelo. O pesadelo me ensina, o sonho me ensina, mas esse vídeo também não é sobre sonhos. Eu tenho 2 vídeos que eu falo sobre sonhos. Mas Deus tem todas as ferramentas e as maneiras de Ele nos usar. Então, né, eu sonhava muito. E o interessante é que nessa noite que a minha mãe faleceu, eu dormi a noite toda como um anjo. Por isso que eu acho que eu tenho um pouquinho de uma tensão, assim, quando eu não sonho, quando as noites são muito calmas, eu sempre lembro daquele momento. Eu dormi a noite toda, dormi muito bem. Acordo de manhã, umas 6 horas da manhã, com a minha irmã chorando na porta do meu quarto. E eu já soube naquele momento que era minha mãe que tinha falecido. E eu consegui ver ela ainda no hospital, ela estava baixada no hospital, na UTI. E eu lembro que quando eu fui lá ver ela, eu fui ver ela no domingo e ela faleceu naquela noite mesmo, né? Quando eu fui ver ela, eu entrei lá na UTI, já era bem tarde da noite, me deixaram entrar. E ela estava deitada numa cama e coberta de aparelhos, todo o corpo dela. E ela olhava para mim e ela fazia assim com o dedo. Ela fez assim 3 vezes, ela fez assim para mim. E eu não entendi. Naquela hora eu olhei e eu disse para ela, mãe, achei que ela estava preocupada com os fios, né, com os aparelhos que estavam ligando ela. Eu pensei que ela estava preocupada com os aparelhos, então eu disse para ela, mãe, não te preocupa, eu não vou, eu cuido para não tocar nos aparelhos, porque ela estava com respirador, ela estava com um monte de coisa. Eu achei que ela fazia assim, pedindo para mim cuidar dos aparelhos. Na hora eu realmente não entendi. Toquei nela um pouco, conversei com ela, disse a ela que eu ficaria firme com Deus, que eu não deixaria, não me desviaria desse caminho, que eu ia fazer de tudo para que os meus irmãos conhecessem o Deus dela, tivessem a fé que ela tinha, né? Uma coisa que eu aprendi com a minha mãe foi a fé. E depois daquilo eu saí do quarto, né? Então foi o último dia, porque naquela noite mesmo ela faleceu. Tive ainda o privilégio de ver ela, acho que foi uma das últimas, não lembro. Mas o mais interessante é que depois de um tempo eu compreendi, depois que ela faleceu, eu compreendi que ela estava fazendo assim porque ela estava dizendo para mim, vou subir. Deus já estava falando com ela. A minha mãe, ela conversava muito, quando ela me ensinou muito sobre espiritualidade também. Não tanto em conversa, mas com exemplo, de ver várias vezes ela orando, lendo a palavra, uma fé fervorosa em Deus e assumindo aquilo. A minha mãe assumia que ela tinha um dom maravilhoso, ela assumia. E ela estava me dizendo, vou subir, vou subir. Deus já tinha falado com ela. Deus já tinha falado com ela que ela ia subir. Só que naquele momento eu não entendi. É por isso que mais uma vez eu falo, como nós temos que compreender a espiritualidade. Porque quando Deus nos mostra as coisas, eu já sei o que é isso. Quando Deus nos dá outro sinal, eu já sei o que é isso. E eu não sabia nada. Eu sofri a minha vida inteira sem entender Deus. Às vezes tu pode ficar na igreja a vida inteira, ou tu pode ter uma vida inteira aí sofrendo sem entender Deus, sofrendo com ansiedade, com crises, sem entender a espiritualidade. A espiritualidade, ela tem muito
muita relação com a gente. Quantas pessoas sofrem porque não entendem a espiritualidade, não deixam a espiritualidade agir através dela. E como eu falei no outro vídeo, o porquê Deus escolhe algumas pessoas dessa forma, eu não sei. Eu não sei. Eu sei é que Ele é Deus. E Ele faz como Ele quer, da forma e da maneira que Ele quer. Ele nos dá o dom, Ele nos dá a capacidade. E nós temos que entender e viver tranquilos com isso. E eu quero cada dia mais entender e viver a espiritualidade da minha vida. Bom, essa foi a primeira parte do cumprimento dessa revelação que eu tive. Se você olhar o vídeo anterior, você vai entender. A primeira parte foi a mais difícil. Quando eu vi aquele povo subindo aos céus, eu jamais imaginei que fosse a minha mãe, que a minha mãe iria ficar doente, que a minha mãe iria morrer. Eu reforço assim, ó, eu estou fazendo esses vídeos, eu quero deixar isso para ajudar as pessoas a desenvolver, e eu com isso aprendo também, a desenvolver a espiritualidade, a desenvolver, às vezes tu vai se descobrir, mas isso acontece comigo também, mas eu tenho isso também. É claro que com o tempo, eu vou fazer outros vídeos, a gente vai entender, existem graus, existem maneiras, com cada pessoa é de um jeito, né? Algumas pessoas sentem de uma forma, outras sentem de outra, mas é bom a gente observar a nossa vida, observar ao longo da nossa vida, quantas pessoas vivem em ansiedade por causa da depressão. Nos vídeos anteriores eu falei sobre sentir a alma, sentir o sofrimento das pessoas, sentir os ambientes, quantos ambientes a gente entra e a gente se sente mal, a gente se sente deprimido, a gente sai de lá e melhora. Não é porque a gente não pode ficar lá dentro, a gente não pode entrar lá dentro. São as coisas, as energias, são os sentimentos. O sentimento, ele é físico. O mundo espiritual, ele chega a ser físico. É por isso que a gente consegue escutar Deus falando, a gente consegue ver as coisas acontecerem, porque ele se torna físico, ele se torna real. Nós precisamos abraçar o mundo espiritual e não achar que isso não acontece, isso não é nada. Hoje em dia, cada vez mais a gente tem acesso a isso, cada vez mais a Bíblia vem se cumprindo, a palavra de Deus vem se cumprindo. Então vamos desenvolver junto a espiritualidade. Vamos desenvolver junto a espiritualidade, vamos aprender a usar os nossos dons, os nossos talentos que Deus deu para nós. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre o cumprimento da revelação, parte 2, como ela continua essa revelação. E eu peço também, eu sempre deixo o link ali, que se você quiser se inscrever para receber mais vídeos, eu quero estar fazendo isso sempre. São vídeos simples, mas é algo que Deus colocou no meu coração. E é algo que eu quero deixar, que eu quero fazer como talvez isso seja a minha vocação, talvez isso seja o meu chamado, compartilhar das experiências que Deus me dá, compartilhar da palavra de Deus, falar do amor de Deus, trazer esperança para esse mundo, dizer que Deus é real, Deus existe, Deus age na nossa vida. Então eu peço, né, se você gostou, curte, compartilha, enfim. Mas no próximo vídeo eu vou estar trazendo o cumprimento da revelação parte 2. Tenha uma boa tarde, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe você em nome de Jesus.